Era um bom menino, procurava sentar-se na frente. Não lembro nenhum momento de alguma coisa que eu reclamasse. Um menino muito bom. Também ele vem de família que tem berço. Isso já influenciou muito a educação que a mãe o deu. Me lembro bem que ele tinha uma preferência para se acomodar na segunda carteira, aquelas carteiras antigas, da terceira fila da sala de aula. Era a preferência dele. Pelo menos é o que eu posso afirmar nas minhas aulas. Ele permanecia em sala de aula em 50 minutos. Quando eu anunciava um novo conteúdo, ele já ficava curioso. É o que hoje perguntando. Então aquele conteúdo despertava muita curiosidade nele, que era uns novos ensinamentos, então ele queria saber de que se tratava. Ele era muito curioso. E já pensava em política, já defendia a tese. Quando havia eleições de turma, de sala, essas coisas, ele já mostrava isso. Sempre a gente sentia ele um líder dentro da sala de aula. Ninguém sabia o futuro, se era líder politicamente falando, mas como aluno, ele era um líder assim, para as brincadeiras, para o esporte, se interessava muito pelo esporte. É tanto que tem lá o ginásio que ele fez. Era de uma liderança nata, a gente sentia isso. E hoje nós estamos aqui na estação para relembrar a nossa infância, que aqui Adriano vendeu confeito, aqui na estação Adriano vendeu amendoim, naquele tabuleiro de madeira que o trem sempre vinha do Ceará com destino a Pernambuco, e tinha uma parada aqui de 10 minutos, 15 minutos, e aí era onde a gente vinha com os tabuleiros de confeito, amendoim, maçã, tudo isso Adriano vendia. E a gente vinha para aqui para pregar esse momento do trem. Tem uma história que ele não contou ainda, que eu vou contar aqui, que depois que a gente passava o dia vendendo confeito pelas ruas de Pocinhos, a gente guardava os tabuleiros em casa, ia para a casa dele, pegava uma carroça de madeira, uma carroça muito pesada, e vinha buscar 2, 3 baldes de lavagem para levar para a casa dele, que o pai dele criava uns porcos lá no quintal. E a gente tinha essa obrigação de toda tarde vir buscar o alimento dos porcos aqui no avô dele, de seu Cisco Canuto, que aí era a fazenda dele, vizinha. E a história de Adriano foi essa. Toda a vida em Pocinho, trabalhou bastante. Adriano foi trabalhar comigo, ele trabalhou, não estou bem lembrado, mas eu acho que foi de 5 anos para lá, né? Sempre foi um funcionário criterioso, amigo e um balconista excelente, né? Porque todos os fregueses gostavam dele. Por causa da sua educação, ele tratava com muita educação. Aí o pessoal gostava muito dele. Rapaz, essa vida aqui de Pocinho, na época que eu e Adriano éramos adolescentes, né, na faixa de 15, 16, 17 anos, o meio de vida da gente aqui era trabalhar. E qualquer bico era uma fonte de renda para a gente, ganhar o trocado da gente, que os pais da gente não tinham condição de dar para a gente. Então, um Pocinhos Clube era um meio da gente conseguir alguma coisa como garçom, um trabalho extremamente, inclusive, concorrido. Muitos jovens da gente queriam trabalhar de garçom. E aí o presidente do clube dava uma oportunidade a um, uma oportunidade a outro, né? Eu fui garçom de lá e Adriano também foi garçom, na época que o trabalho da gente era servir as mesas, controlar as contas, né? E numa época que não tinha descartável, então a gente se responsabilizava pelos copos, por
por vasilhame, a gente se responsabilizava por tudo que saía do bar. Tinha um rapaz que controlava o bar e a gente ia lá pegar a bebida e tal, e no final das contas a gente tinha que pagar aquilo tudo, né? Falar de Adriano é fácil. Adriano começou na política hoje como vereador. De lá para cá, eu venho acompanhando a trajetória política de Adriano. Somos companheiros desde essa época. E como político, como pai, como esposo, Adriano é aquela pessoa super-humana. É a pessoa do sim na hora de dizer sim e também do não na hora de dizer não. Adriano passou a ser, para o povo de Pocinhos, um pai. Porque Adriano, quando se tornou prefeito, realizou sonhos que os pocinhenses viviam lutando e esperando há anos. A exemplo da água, que era o sonho do pocinhense, era ter água. A reforma da praça era o sonho que eu, desde criança, todo mundo falava, todos os prefeitos que passavam por Pocinhos, diziam que ia reformar a praça, que ia trazer água de Buqueirão para Pocinhos. E Adriano realizou essas duas obras. Estou aqui para falar bem de uma pessoa que eu conheço, não é de hoje nem de ontem, Adriano Galdino. E pra gente pobre, pode não ser por rico, mas pra gente pobre ele é tudo na vida da gente, né? Eu criei meus filhos por causa dele. E ele foi mesmo que ser pai dos meus filhos. Quem deu de comer a meus filhos foi ele, com leite que a gente ia pegar lá na fazenda dele. Sempre desculpa, porque eu estou passando por uma dificuldade e quem me ajudava era ele. No tempo que eu passava e passo, aqui hoje eu conto com ninguém. Adriano mandava 3 litros de leite, 4 para meus filhos. Meus filhos foram criados com leite de gado, legítimo. Não é hoje que a gente procura um pão para dar um filho, uma bolacha, que nem hoje mesmo meus filhos não têm. Adriano está fazendo muita falta dentro de Pocinhos. Eu desejo que Adriano permaneça aqui dentro de Pocinhos, porque sem ele a gente não somos nada. Adriano eu conheci como vereador na fundação dele. A gente está arrastando bandeira e torcendo por ele. E hoje, graças a Deus, ele está num canto que ele era para estar mais alto ainda. Viu? É o que eu tenho que dizer de Adriano. E sobre o sopão, que de noite aqui a gente não tinha o que comer, pedia sobra de comer na rua. Muita criança, eu, meu primo, minha prima. E depois que Adriano Galdino botou o sopão, a gente no lugar de pedir, a gente ia buscar lá na rua. Tinha pão, tinha sopa. Quem quisesse comer lá, comia e trazia para casa para dar para comer os filhos. Hoje não tem mais esse negócio de sopão a semana toda. A gente só passa fome 2 dias. É sexta, quinta e sexta. Pronto. É isso que eu tenho para contar de Adriano Galdino. Eu e Adriano, a gente tem uma amizade que é independente de muitas coisas. Eu o defino como um bom amigo. Ele, para mim, é um bom amigo. Ao longo desse tempo, tivemos convergências e divergências na vida política, principalmente, porque enveredamos em alguns instantes por caminhos diferentes. Apesar de eu sempre dizer isso a ele, que eu fui um dos responsáveis por introduzi-lo na política. A primeira vez que Adriano saiu para fazer uma visita política, um passeio político, uma caminhada política, foi ao meu lado em 1986, quando ele apenas estava iniciando a sua, assim, demonstrando que tinha pretensões políticas na campanha de 1986. É muito difícil falar de Adriano, porque a sua história é uma história complicada, grande, bonita, e uma história de líder nato, líder que cresceu, se fortaleceu e viveu no meio também dos líderes. Eu me orgulho muito de ser amigo dele e tenho convivido há vários anos aqui nesta casa, às vezes ele como líder, como presidente, como secretário de Estado. E a gente fica feliz em saber que ele hoje representa não só a Assembleia, mas a Paraíba. O seu destaque é um destaque importante para o nosso povo.
defende como ninguém, defende sua região, a nossa região. Passei gente fina. Só posso dizer o deputado, o presidente é gente fina e gente boa. Não posso dizer mais que não. Ele é gente fina. Onde ele chega falar comigo, fala com qualquer pessoa, ele não tem essa besteira não. Ele tem seu humilde, ele é humilde para todo mundo aqui. Eu agradeço muitas coisas dele. Adriano Esposo é uma pessoa extraordinária, né? É meigo, é carinhoso, ele tem aquele seu jeito um pouco bravo, mas é aquela pessoa doce, entendeu? Que consegue transmitir aquela leveza, aquela paz. Com a Adriana aprendi muitas coisas, né? Durante o nosso namoro, nosso casamento e principalmente com a política, porque consegui, ele passou muito para mim o sentido da palavra solidariedade. Isso é uma coisa que me marcou muito, que me marca muito nesse nosso relacionamento, né? Por Adriano ser essa pessoa humana, generoso, com esse coração tão grande, que abraça, né? Aquelas pessoas que sempre o procuram no momento da dor. E ele sempre abraça essa pessoa. Então, o que eu tenho de dizer de Adriano como esposo é isso. É que é um esposo maravilhoso, que eu amo muito. Parabéns, Adriano. Que Deus lhe abençoe. Um beijo de sua mãe, que ele ama.